Meus irmãos, louvamos a Deus. Para a gente é uma alegria imensa estar com os amados irmãos. Eu não vou pregar, mas quero deixar uma breve reflexão bíblica para toda a igreja, para toda a juventude, aonde se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quantos tem, dai-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a tua cruz, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quantos diz amém? Amém. Meus queridos, vivemos em um mundo tão caótico em questão de nível espiritual, trazendo acerca de algumas necessidades que nós, como filhos de Deus, nós temos. A maior necessidade de um servo de Deus é ele anelar pela presença de Deus, é ele ter Deus dentro de si, é ele se preocupar com a sua vida espiritual. Vivemos em um mundo que os homens não se preocupam muito em querer buscar de Deus através da comunhão. Isso envolve a oração, a meditação na palavra. Isso também nos puxa para uma conduta interna para com Deus. Eu não estou falando de um comportamento externo, ou um comportamento que muitas vezes a gente se atrai pelo que nós vemos, que presenciamos. E mediante esses comportamentos a gente pode até denominar como um ser espiritual, e muitas vezes não é. Não há nenhuma identificação, porque o que envolve um cristão, um servo íntimo de Deus, é exatamente o comportamento interno, não é o externo. O externo é aquele que todo mundo presencia, que todo mundo vê, mas o interno é somente ele e Deus, é somente ela e Deus. O comportamento interno, ele flui de uma alma
totalmente voltada para Deus. E eu vejo aqui, nesse contexto do jovem rico, que ele tinha uma preocupação. Preocupação essa era em herdar a vida eterna com Deus. Eu acredito que essa é a preocupação de muitos servos de Deus, muitas servas de Deus, muitas jovens que buscam se aperfeiçoar na sua jornada, na sua trajetória de fé com Deus. Eles começam a granjear. Mas a gente, meditando nesse texto, existia um vazio na alma deste jovem quando ele interroga o mestre acerca da vida eterna. Bom, mestre, o que farei? Houve essa preocupação. O que é que eu vou fazer? Qual é o caminho? Qual é a trajetória? Qual é a direção que eu devo tomar para herdar a vida eterna? Tem muita gente que pensa que morreu, acabou. Tem muita gente iludida com isso, Mas a Bíblia, ela é bem categórica em nos mostrar informações necessárias, e nós cremos através da palavra, pela fé que nós acreditamos, que após a morte física, segue-se também para o dia do juízo, aonde todos os seres viventes da terra irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas, apesar de ser um contexto que leva à escatologia, mas eu quero enigir o tempo aqui, trazer a reflexão, a necessidade que esse jovem, ele tinha. Eu posso fazer uma pergunta aqui para a igreja do Senhor, para os jovens presentes: quais são as suas necessidades de urgência? Eu acredito que muitos iriam dizer: eu preciso terminar os meus estudos, eu preciso comprar isso, comprar aquilo, eu quero ter, eu quero obter, eu quero granjear conquistas. E não é pecado pensar dessa forma, de forma nenhuma. Mas eu trago aqui essa reflexão para a gente pensar um pouco acerca da vida eterna, após a morte, após o nosso corpo tombar, que a Bíblia diz categoricamente no livro de Eclesiastes que tudo sucede a todos. Não é porque eu sou jovem, porque você é jovem, nós somos jovens, que a gente não deve pensar na morte. A morte, ela sucede aos mais velhos, da mesma forma sucede aos mais jovens. Mas depois da morte, onde eu vou me encontrar? Para onde eu vou? E essa é uma preocupação que poucos meditam para pensar, apesar na sua euforia, da sua juventude. E eu vejo aqui esse jovem preocupado acerca da vida eterna. Bom, mestre, o que eu devo fazer? Então dá para perceber que ele não era um jovem preenchido, existia um vazio na alma dele, e ele viu a necessidade de perguntar e querer uma resposta acerca da vida eterna. O que eu posso fazer? Mas a Bíblia diz que
próprio mestre dá uma resposta para ele: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aí, no versículo 19, ele diz: você tem percebido, você sabe, você conhece os mandamentos. Aí ele dá agora algumas diretrizes acerca dos mandamentos, bem resumido: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então, Jesus categoricamente aqui mostra para ele se na verdade ele tem observado, mas na verdade que ele estava praticando. Mas a Bíblia diz no verso 20 que ele disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha infância. Ele guardou, mas aonde estava guardado? Desde a minha infância eu tenho observado, eu tenho guardado. E Jesus, olhando para ele, e o amou, e lhe disse: falta a ti ainda uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dai aos pobres, e terás um tesouro no céu. Mas, então, vem, toma a tua cruz e segue-me. E isso pesa, porque se tem um ser que conhece o presente, o passado e o futuro, é o soberano Deus. Jesus sabia o íntimo da alma daquele ser que estava falando com ele. Jesus sabia das necessidades de urgência daquele jovem. Ele precisava ser transformado em alguns aspectos, aspecto esse que causou nele uma curiosidade acerca da vida eterna, porque ele não tinha certeza para onde ele ia. Eu acredito dessa forma que ele não tinha aquela convicção da salvação. Aí eu pergunto: você tem convicção da salvação? Ou será que te falta ainda algumas coisas? Ou será que te falta ainda uma coisa? O que aquele jovem precisava, verdadeiramente, Jesus toca no ponto-chave. Com certeza, ele era um bom cidadão, era um bom jovem, obediente aos seus pais. Ele era um jovem que mantinha a sua vida, uma boa conduta na sociedade por onde ele passava. O povo testemunhava um jovem exemplar, um rapaz exemplar na rua, na escola, aonde ele estivesse, se fosse o tempo presente. Eu acredito que ele era um jovem admirado, mas Jesus viu que nele ainda faltava alguma coisa, e o que prendia ele era que o coração daquele jovem estava preso na sua riqueza, nos seus tesouros terrenos. Aí Jesus vai no ponto-chave e diz para ele: se você tem observado, tudo bem, vai, vende tudo quanto você tem e reparta, divida com os pobres, e terás um tesouro no céu. Aí isso pesa. Quando ele escutou isso da boca de Jesus, e eu quero parar, quando ele escuta da boca de Jesus, ele viu que Jesus tirou. Tem hora que Jesus tira da gente, quando a gente está com uma ferida quase sarando, aí vem alguém e tira aquela casquinha que já está quase, aí machucou novamente. Quando Jesus disse: vai, vende tudo quanto tu tem. Ele era rico, ele era abastecido de tudo, não tinha falta de nada.
mas ele tinha falta do verdadeiro evangelho que ainda ele precisava vivenciar. Só que ele não percebia. Muitas vezes a gente está na nossa visão pensamos até que estamos certos, estamos corretos. Ah, Senhor, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não faço isso, não faço aquilo. Somos cheios, de razão própria. Aí Jesus olha para mim, olha para você, olha para nós e diz: te falta ainda alguma coisa, Gesiel. Eu quero que você renuncie algo que ainda machuca com você. Você precisa preencher o vazio que está tendo dentro da tua alma. É por isso que você não tem certeza da salvação. Aí Jesus olha para ele e diz: vende tudo quanto tu tem e reparte. Ele não era um homem de mão aberta, com certeza ele dava tchau assim, não ajudava ninguém, não ajudava os necessitados, não tinha amor pelas vidas, mas ele era cheio de razões próprias. E às vezes a gente olha para dentro da gente e nós muitas vezes dizemos assim: ah, Senhor, eu não peco, eu não jogo palavrão, não sai palavras torpes da minha boca, eu sou uma pessoa que me visto bem. O que interessa para Deus é o exterior ou o interior? Para Deus, o que interessa é o que está por dentro. Deus conhece os nossos corações, as nossas intenções, nossos pensamentos, está debaixo do olhar do Todo-Poderoso. E isso pesa. Quando Jesus disse para ele: vende, aí ele tirou a casquinha da ferida, aí ele saiu, olha. Sabe por quê? O coração dele ainda estava preso em alguma coisa, e Jesus sabia da necessidade daquele jovem rapaz. Você acredita que Jesus conhece as vossas necessidades? Embora frágeis, nós erramos, nós falhamos, e às vezes nós se enchemos de razões próprias. Ah, Senhor, eu sou obediente ao meu pastor, eu sou obediente aos meus líderes na igreja, eu nunca desobedeci ao meu pai, nunca desobedeci à minha mãe. Eu sou uma pessoa que todo mundo na rua onde eu moro gosta de mim, eu dou razão para alguém testificar de mim. Mas aí Jesus olha e diz: e na escola, como é o teu comportamento? Quando não tem ninguém, quando não tem um pastor te observando, quando não está dirigente te observando, como está o teu pensamento, as tuas razões, será que são essas mesmas? Aí isso pesa, porque na hora Jesus tira da gente uma casquinha, e aquilo muitas vezes machuca a gente, mas ele não deixa a gente jamais sem passar um remédio na nossa alma. Ele não deixa de tratar com essa ferida. Quando ele olha, ele diz: eu quero tratar disso aí. Se você não tem esse comportamento lá, eu quero tratar de você nesse comportamento lá. Se você não fala de mim lá, fala em casa, mas não fala lá na escola, eu quero tratar com você lá. Ah, Senhor, dentro de casa eu sou uma andorinha, canto todos os dias, de inverno a verão. E aí? Mas na escola, será que você não está trocando as letras ou as músicas? Em vez de louvar a Deus, está cantarolando canções, entre aspas, que inventam aí nesse mundo gospel, que levanta o ego do ser humano e diminui o Deus que você serve. Será que essa canção, que essa adoração que você diz que é louvor, que muitas vezes chaculeja, balança todo de um lado para o outro, faz assim, será que é a adoração que Deus quer ouvir da nossa boca? Deus está interessado com louvor autêntico,
autêntico que gere adoração sincera para Ele e não o interno. Porque está cheio aí nesse mundo gospel de canção que se diz adoração. E balança para lá, e balança para cá. Mas quando se trata de renunciar, de deixar o erro, de deixar o pecado, de deixar o mundo de lado, eu tenho que continuar desse mesmo jeito. Não, esse não é o evangelho que nós pregamos, que nós conhecemos, é totalmente diferente. A palavra de Deus, irmão, ela fala de renúncia. Me permite que eu disse que ia parar. Me permita, meu presbítero. Aí eu pergunto, Deus, Ele quer tratar com a gente no interno. Não adianta eu ser o bambambam dentro da igreja, dentro de casa, no meio dos meus colegas que são crentes, junto dos obreiros. Mas quando eu estou ali no meio daqueles que não professam a mesma fé que eu professo, a minha língua dobra, a minha linguagem é outra. Porque hoje a gente estamos em um mundo meio bagunçado. Eu vou falar do contexto evangélico, porque antigamente eu olhava para o irmão, para a irmã, Pai do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada, a paz do Senhor. Hoje em dia, chega, velho, chega, bate. Chega, como é que tá, meu? Essa não é uma linguagem que combina conosco, não combina com você. Deus quer tratar nesses últimos dias com uma geração que renuncia o pecado, que diga não e adore a Ele em espírito e em verdade. Essa é a adoração que nós queremos. Aí não, aí eu chego, e aí? Chega batendo, e aí, velho, já não tem mais aquela paz do Senhor. Paz do Senhor, oi não, é a paz do Senhor. Se você tem, você dá. Se não tem, fica calado, porque volta para quem eu deu. Oh, glória a Jesus. Que tipo de evangelho é esse? Aí Jesus está olhando para nós e está dizendo, falta ainda alguma coisa. Você nunca está 100%. Gesiel não está 100%, não. Aleluia. A natureza pecaminosa ainda habita em nós. E muitas vezes, como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7 ou no capítulo 8, se não falha da minha memória, aí ele diz, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Muitas vezes a gente quer acertar, a gente quer fazer o que é certo, aí vem a natureza pecaminosa, há uma luta, há uma guerra, a carne e o espírito diz não, a carne diz faça, aí o espírito diz faça, a carne diz não, e é aquela guerra, e a gente acaba muitas vezes pendendo para a carne. Aí Deus está dizendo, te falta alguma coisa, está faltando ainda alguma coisa. Vende, renuncia. A renúncia, irmão, é uma coisa que muitas vezes não está no nosso coração. Porque às vezes, irmão, está mais fácil a gente fazer o erro do que os acertos da nossa vida. É a natureza. Mas a gente não deve dar ocasião para o pecado, para o erro, para as fraquezas, para as fragilidades. Nós temos que pedir a Deus graça, temos que pedir a Deus misericórdia. Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, me dá força, me desvie desse olhar, desse pensamento, para que eu possa agradar a tua vontade. Que Deus nos ajude. Deus está olhando para os jovens, Deus está olhando para mim, para a igreja, para os obreiros. Está dizendo, Gesiel, falta ainda alguma coisa. Eu não posso dizer, eu faço 100%, meu, sou santarrão. Olha aí, a santificação na vida do crente é de maneira progressiva. A gente vai buscando. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aí eu...
Mas quando é no meu trabalho, quando é em casa, quando é na rua, quando é na escola, só a misericórdia. Que Deus nos ajude. Deus se interessa pelo lado interno, não é externo. Externo é a roupa, é o que você vê. Deus se preocupa com o coração. Mas não é que Deus se preocupa com o coração, que eu também vou andar de todo jeito. Epa, vamos dividir? Temos que ter muito cuidado, muita cautela e sabedoria e discernimento da parte de Deus. Amém?